E o que é, né? A gente precisa ter essa definição da expectativa. O que é a expectativa? É quando a gente cria na nossa imaginação situações que poderão acontecer com relação a mim ou com relação ao outro. E qual é a ideia, né, de trazer esse tema para o programa? É com relação aos relacionamentos. As pessoas criam expectativas com relação aos seus parceiros, às suas parcerias, às suas parceiras. Cria-se expectativas que muitas vezes estão muito fora da realidade, Tony. Então, assim, tem gente que fala, eu vou casar, o cara fala, eu vou casar com a Beltrana e ela não sabe cozinhar. E eu adoro, né, uma comidinha caseira feita em casa. E aí, ela não sabe cozinhar, mas quando eu casar com ela, ela vai aprender. Não vai. Pode até ser que aprenda, mas você entende que não vai ser algo assim, casei e aprendi? Não vai, esquece. É difícil, embora que na necessidade você enquadra ela, né? Exatamente, você se adequa à sua necessidade. Sim. Eu super concordo, Tony. Mas dentro a expectativa de um relacionamento, ela não pode ser sobre mim sem analisar a condição do outro. Mas outra questão também, a gente não pode casar pra ter alguém que cozinhe pra gente, não é isso, né? Não, isso foi só um exemplo, amigo. Isso foi só um exemplo no sentido assim. Sim. Isso foi só um exemplo, porque às vezes eu falo, vou mudar então, né? Eu, Patrícia, vou me casar com o Beltrano. Minha expectativa é que esse Beltrano, por exemplo, ele fuma e eu não gosto de cigarro e ele vai parar de fumar. Por que ele vai parar de fumar? Sim, entende? Entendi. Então, é criar essa expectativa em cima da ação do outro. E é justamente aí que as pessoas se frustram com relação ao relacionamento. Existem dois tipos de pessoas quando a gente fala sobre expectativa. Tem pessoas que criam expectativas sozinhas diante de uma necessidade dela. Por exemplo, eu quero... então eu vou me casar e a minha expectativa é que eu case com um príncipe encantado que vai vir num cavalo branco, por exemplo. Eu tenho essa ideia de conto de fadas na minha cabeça e aí do príncipe encantado, ninguém casa com sapo, né? Ninguém. Então eu fico aí com essa expectativa desse romantismo na minha cabeça e em cima dessa minha realidade eu começo a acreditar que aquela pessoa vai corresponder àquela expectativa e não vai. É uma expectativa minha que não tem a ver com o outro. Eu criei ela de acordo com uma demanda minha, com um sonho meu. Esse é um tipo de pessoa. Então eu não preciso que o outro fomente em mim nenhum tipo de expectativa. Eu crio sozinha. E aí eu me frustro com o outro e acho que o outro é culpado. É, verdade. Entendeu? E existe outros tipos de pessoas que criam expectativas e essas expectativas, elas são fomentadas pelo outro. A pessoa fica tão cega dentro daquela necessidade dela que aí de repente chega alguém com promessas infundadas e ela acredita que aquilo passa a ser verdade. Entende? Então aí eu preciso que o outro fomente minha expectativa. A primeira, eu não preciso de ninguém. A expectativa é minha, eu crio, eu resolvo, mas eu frustro e colocar a culpa no outro. A segunda expectativa, eu tô tão cega para encontrar aquilo que eu quero dentro dos relacionamentos. Tô tão cega para encontrar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. A pessoa chega para mim e ela me promete mundos e fundos, eu acredito naquilo. E aí, de repente, com um mês de namoro, é a pessoa da minha vida. É a pessoa que eu vou casar e vou viver pro resto da vida. É o grande amor da minha vida. Pelo amor de Deus, gente, com um mês de namoro, de relacionamento, a pessoa falar que a pessoa que ela tá convivendo é o amor da vida dela, que vai ficar pro resto da vida junto. Entende isso? Entendi. Então, assim, aí entra, eu não sei quem tá enganando quem, se é essa pessoa que tá ludibriando e fazendo o outro acreditar nela, ou se é a outra pessoa acreditando nela. Então, assim, e sejam quais forem esses dois tipos de pessoas, a frustração, ela é inevitável. Por quê? Porque eu ativo tanto a minha imaginação. Tinha um desenho que meu filho assistia muito, que é Mundo de Bob, esqueci o nome agora, depois eu me lembro.
Esse Bob, ele vivia, né, o fantástico mundo de Bob. E ele vivia imaginando as coisas, aquilo era verdade, e ele entrava até em luta com o dragão, porque aquilo era verdade na cabeça dele. Então, toda pessoa, que ela entra muito no campo da imaginação, muito criando expectativas com relação ao comportamento do outro, Tony, ela vai ser frustrada. Não tem como não ser. Porque quando eu crio a expectativa dentro do meu sonho, você acha que eu tô criando uma expectativa que eu vou casar com um príncipe, que esse príncipe vai ter chulé? Sei não, viu? Eu nunca vou criar a expectativa que o meu príncipe vai ter chulé. E assim, você entendeu a brincadeira? Entendi. Eu crio uma expectativa da perfeição. E eu achei tão bacana, porque eu fiz uma enquete hoje nos stories do perfil da Descobri Femme, e aí e as pessoas, e coloquei lá, né, o que é essa questão dessa expectativa e onde que ela se frustra, por que ela cria essa expectativa. E eu tive algumas respostas muito legais, assim, e eu até trouxe aqui pessoas que falaram assim, ó, eu crio a expectativa que eu vou viver um relacionamento perfeito. Onde que existe relacionamento perfeito, Tony? Não sei, né? Isso não existe. Nós temos que entender que Se tá perfeito, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ótimo, Tony. Muito boa essa colocação sua. Gente, nós temos que entender que perfeição é uma característica divina. E nós não somos divinos. É certo quem chama divino. A gente tem que buscar a perfeição, mas não estamos em busca dela. Sabe? O tempo todo. Exato, nós estamos em busca de fazer bem feito, de ter excelência naquilo que nós fazemos, mas daí sermos perfeitos tem uma distância, uma lacuna gigante. Não existe isso. Então, o que as pessoas estão buscando? Relacionamento perfeito, que eu vou casar, que vai ser aquilo outro, que vai ser lindo, que vai ser maravilhoso. Aí na primeira semana o marido larga a toalha molhada em cima da cama. E eu gosto desses pequenos detalhes, porque são esses pequenos detalhes que fazem o relacionamento ficar frustrado e a pessoa achar que aquele casamento tá acabado. Tem muito casamento que acaba com amor, existindo amor. Mas por quê? Porque esses detalhes pequenininhos dentro do relacionamento pesaram tanto, porque a pessoa criou expectativa de que era perfeito e de repente ela não sabe lidar. O homem e a mulher, eles não sabem lidar com essas coisas pequenas que podem ser contornadas e mudadas. Entende?